Tá novo aqui, né, irmãos? O microfonezinho. Tô fazendo um teste aqui pela manhã, para a gente não ter mais aquele problema do microfone de ficar virando e sumindo a voz. Vamos então continuar com o Decálogo. Nós vamos ler hoje a pergunta 109. Vamos iniciar a pergunta 109. O irmão Jael fechou a pergunta 108, que é o que é exigido no segundo mandamento. Lembrando que nós estamos estudando os 10 mandamentos para a glória do nosso Senhor, né? E vamos recapitular algumas coisas que envolvem aí os mandamentos do Senhor. Vamos começar do prefácio, né? Os irmãos lembram o prefácio dos 10 mandamentos? Né? Antes do decálogo, o Senhor traz um prefácio, que nós vimos que é o fundamento importante para que nós possamos compreender lei e graça. Os irmãos lembram do que diz o prefácio? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Esse é o prefácio. Nós vimos que o prefácio estabelece que antes da lei vem a graça, né? O Senhor nos libertou para depois nos dar a lei, assim como ele fez com Israel. Ele libertou o povo de Israel da escravidão do Egito e logo depois ele entrega as leis para serem cumpridas. E o primeiro mandamento é sobre o quê? O que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim ou além de mim, dependendo da tradução. E o segundo mandamento que nós iniciamos com o irmão Israel, qual é o segundo mandamento? Qual? Não estou ouvindo. Não farás para ti imagem de escultura. Então, o primeiro mandamento, nós vimos que o primeiro mandamento está relacionado ao Deus que nós devemos adorar. Só existe um único Deus verdadeiro. É por isso que nós não podemos adorar a outros deuses, porque existe somente um. E nós vimos nas perguntas que antecederam a 109 e a 108 também, justamente sobre isso. Justamente sobre quem é o nosso Deus. E se o primeiro mandamento ele estabelece que nós só devemos adorar o único Deus verdadeiro, o segundo mandamento vai dizer a forma como Deus deve ser adorado. Então nós vimos os deveres exigidos pelo irmão Jael e agora nós vamos ver aquilo que é proibido. Foi isso, né, Jael? E nós vamos entrar aqui, antes de entrarmos propriamente na pergunta 109, nós vamos recapitular algumas coisas que envolvem o culto, né? Alguns irmãos que finalizaram o catecúmenos, né? E todo mundo que passou pelo catecúmenos deve ter sido exposto a isso aqui em relação ao culto, né? O princípio regulador do culto, PRC, que é justamente a forma como nós entendemos que Deus deve ser cultuado, né? Esse princípio regulador do culto, a definição dele aqui, né, se nós podemos conceituar, é a forma como os calvinistas interpretam a relação entre o culto cristão e o segundo mandamento. De acordo com esse princípio, Deus deve ser adorado de acordo com a forma que ele mesmo requer nas escrituras sagradas. Tá? O princípio regulador do culto é um princípio que afirma que nós só podemos adorar a Deus da forma que ele revelou na sua palavra. Esse princípio é um princípio praticado na maioria das igrejas? Não. Qual é o princípio praticado na maioria das igrejas? Podemos fazer tudo aquilo que não é proibido nas escrituras. Certo? Veja a diferença. Se eu posso fazer tudo que não é proibido na escritura, isso aqui abre margem para a invenção humana. Se não tiver expressamente declarado na Bíblia, eu posso fazer. Por exemplo, não está proibido expressamente na Bíblia que eu não posso colocar um octógono, como o irmão Gel trouxe aqui, né? Que na semana passada, colocar um octógono e algumas pessoas trocarem um soco ali como forma de glorificar Deus no culto. Isso não está expressamente proibido. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque existe igreja em São Paulo que tem isso. Então, assim como tem a dança, a coreografia, eles também colocaram lutadores cristãos para simularem ali uma luta para glorificar Deus no octógono. Porque eles adotam o princípio de que aquilo que não é expressamente proibido é permitido. Mas nós estamos vendo no segundo mandamento, vamos continuar vendo aqui, que na verdade Deus, o nosso Deus que é soberano, o nosso Deus que é supremo, ele estabeleceu a forma como ele quer ser adorado. Ele estabeleceu isso na antiga aliança, na antiga dispensação. Nós temos lá o livro de Levítico, onde estabelece os ritos cerimoniais, da forma como Deus quer ser adorado.
E no Novo Testamento, na aliança em Cristo, isso não muda. Muda em relação aos ritos cerimoniais, mas a simplicidade, o princípio de que Deus quer ser adorado conforme Ele exige e prescreve a nós, se mantém. Tá? Nós não estamos livres para adorar a Deus como a gente quer, baseado na nossa invenção. E no final nós vamos meditar o porquê a nossa igreja tem a liturgia que tem. A nossa liturgia, a forma como o culto ocorre aqui, é baseada, expressa a compreensão que nós temos da Escritura, baseado nesse princípio regulador do culto. O capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, ele vai trazer justamente sobre o culto religioso e do domingo. Tá? O do domingo é o quarto mandamento, nós não vamos nos ater a ele. Mas quanto ao culto religioso, o que diz a seção primeira aqui do Catecismo, da Confissão de Fé? A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Certo? Primeiro mandamento. Esse é o primeiro mandamento, não ter outros deuses além do nosso Deus, que é o único e verdadeiro. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada. Segundo mandamento agora, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito na Santa Escritura. Veja, não pode ser adorado de qualquer outro modo que não esteja prescrito na Escritura, certo? A segunda seção vai falar que o culto religioso deve ser prestado a Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo e só a Ele. Não deve ser prestado a anjos, nem a santos, nem a qualquer outra criatura. Nem depois da queda deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro a não ser Cristo. Certo? Ainda relacionado ao culto. Nós adoramos somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o triuno Deus. Não adoramos a anjos, não adoramos a homens, não adoramos qualquer outra criatura. E nós entendemos que toda vez que nós estamos aqui cultuando ao Senhor, nós entendemos que o nosso culto é recebido por causa da mediação de Cristo. Se Cristo não mediar entre nós e Deus, o nosso culto não é recebido pelo Pai. Então nós temos um culto trinitário. As nossas orações, os nossos cânticos, nós temos ali o Espírito Santo que habita em nós, clamando a Deus. Nós fazemos tudo por causa da obra e do mérito do Senhor Jesus Cristo, a justiça de Cristo. E nós temos o Pai que nos elegeu, recebendo tudo isso do seu povo, o povo eleito, o povo que foi salvo e remido pelo sangue do Filho. Tá? Então nós temos um culto onde todos os atos é trinitário. Tá? E o destino do culto é o Pai, o Filho e o Espírito Santo igualmente. Lembrando que não há hierarquia ou subordinação entre as pessoas da Trindade. Um só Deus, três pessoas. Aqui estão os textos bíblicos, tá? Nós não vamos ler porque nós vamos focar na pergunta 109, mas depois, se os irmãos quiserem, capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster vai ter todos os textos bíblicos ali sobre o que nós estamos vendo agora. A oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens. E para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do Espírito, segundo a sua vontade, e isso com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida por dois circunstantes, ou seja, daqueles que estão presentes. Para a gente acaba não fazendo muito sentido, né? É lógico que vai ser, mas isso aqui é o período do século XVII, né? Século XVII, próximo ali ao século XVI, Reforma Protestante, onde os ritos da Igreja Católica eram feitos no latim. Então não era no vernáculo, né, que é a língua daquele povo, mas sim no latim. Então não havia compreensão. Se a gente for trazer isso para hoje em dia, a gente pode colocar aquelas linguagens, né, que algumas igrejas neopentecostais têm aí que não é discernido. Quem está presente não discerne o que está sendo falado, né? A gente poderia trazer
para o culto essa ideia dessa língua desconhecida que é falada, ninguém entende nada, né? Ninguém sabe do que está sendo dito, se está sendo abençoado, se está sendo amaldiçoado. Realmente a gente não sabe, então veja que o culto deve ser na língua dos circunstantes. Por quê? Porque o culto é racional. Se o culto a Deus é racional, o nosso intelecto tem que estar trabalhando, tem que estar entendendo o que está sendo dito. Então, a partir do momento que eu não compreendo o que está sendo dito, porque a língua que está sendo falada não é a língua oficial do meu país, a língua que eu domino, a minha língua natal, do meu nascimento, eu não vou compreender o culto. Esse culto deixou de ser racional, porque nos meus raciocínios eu não estou compreendendo. Certo? A oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de homens que existem atualmente, ou que existirão no futuro, mas não pelos mortos, nem por aqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte. Tá? Nós não oramos pelos mortos. Como diz a palavra de Deus, depois da morte segue-se o juízo. Tá? Nós não cremos no purgatório. Não é bíblico o purgatório. Tá? Onde as almas ficam no meio termo, né? Nem inferno e nem céu. Aqui é onde nós vamos nos ater mais, que está relacionado mais diretamente aos atos do culto. A leitura das Escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência, o cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, sacramentos, Santa Ceia e batismo, somente 2, são partes do ordinário culto de Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais. Tudo que em seus vários tempos e ocasiões próprias devem ser usados de um modo santo e religioso. Profissão de fé é um voto. Quando nós recebemos, uma pessoa ela é recebida na igreja, ela faz a profissão de fé. Na profissão de fé, ela faz votos perante a igreja e diante de Deus. Então faz parte do culto solene também. A gente pode colocar os jejuns solenes, né? Às vezes a gente pode, alguma necessidade, alguma prioridade da igreja local, colocar jejuns coletivos para a igreja toda realizar em prol de uma bênção específica, né? Ou de uma devoção a Deus de modo mais específico, também faz parte aqui do culto. E aqui estão os textos bíblicos, tá? Que se relaciona sobre isso. Tá, essa sessão 6 vai falar que agora não é mais um lugar específico que Deus deve ser adorado, como era na antiga aliança, né? Que tinha um templo ali e o povo de Israel deveria ir ao templo cultuar a Deus. Na nova aliança não há mais isso, tá? Deus pode ser adorado em qualquer lugar no espaço geográfico, tá? Não é necessário mais que a gente vá até Israel para cultuar a Deus lá. E agora nós vamos entrar na pergunta 109, que são os pecados proibidos no segundo mandamento. Por que eu li a confissão de fé no capítulo 21? Porque, como foi colocado na introdução, o segundo mandamento está relacionado a culto. Por que Deus fala que nós estamos proibidos de fazer imagens de qualquer criatura que há no céu ou na terra, ou de qualquer das pessoas da Trindade? Por que nós estamos proibidos de fazer imagens? Porque a imagem está relacionada a culto. Certo? Fazer imagens é estabelecer algo que inevitavelmente está relacionado a culto. Eu vou antecipar um pouquinho o que o irmão Israel vai trazer no próximo domingo, que vai falar da não fazer imagens das pessoas da Trindade, mas a ideia é inescapável. Não é possível fazer imagem e separar de adoração. Certo? Quando nós fazemos imagem de qualquer das pessoas da Trindade, a adoração tem que estar relacionada. Se eu faço a imagem de Cristo e falo que eu não estou adorando essa imagem, eu estou com um problema, porque eu estou me referindo por meio de uma expressão. Qual é a expressão aqui? A arte, o desenho. Estou dizendo que essa pessoa é uma pessoa da Trindade, mas eu não estou adorando. Então veja, nós ficamos cercados. Porque se a gente faz a imagem e fala que adora, nós estamos na idolatria, porque Deus não quer ser adorado por imagem. Se a gente fala que a gente faz a imagem, mas separa de adoração, a gente está com um problema, porque a gente está se referindo a Deus não por reverência. E qualquer referência a Deus deve ser em ato de culto. Tá? Não somente culto solene, mas culto como reverência e devoção.
Então nós vamos caminhar, o irmão já vai trabalhar melhor esse tema do estudo, mas a ideia é essa, não se pode fazer imagem. É inevitável, a gente fez a imagem de alguma pessoa da Trindade, a gente está adorando, tá? Não é como os católicos tentam afirmar que fazer imagem separando de adoração, tá? Fez imagem, está relacionado com a adoração. Se referiu a Deus falando o nome de Deus, deve estar se referindo à adoração. É por isso que o terceiro mandamento, tomar o nome de Deus em vão, é pecado. Por quê? Porque nós não podemos se referir ao nome de Deus, né, ali Jeová, Yahvé, Deus, que é o nome, sem reverência, sem culto, sem adoração. Quando a gente faz isso, a gente peca, a gente toma o nome de Deus em vão. É mais ou menos o mesmo raciocínio com imagem. Se a gente faz imagem sem reverência, pecamos. Se a gente faz com reverência, pecamos também, porque Deus não estabeleceu essa forma de culto a Ele, tá? Então, imagens não podem ser meios para cultuar a Deus. Os pecados proibidos no segundo mandamento são o estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira culto religioso não instituído por Deus. Continua a resposta da pergunta, que vai ser a próxima com o irmão Jael. Nós vamos parar aqui e vamos meditar nessa resposta até aqui. Os pecados proibidos no segundo mandamento são o estabelecer, o aconselhar, o mandar, o usar e aprovar de qualquer maneira culto religioso não instituído por Deus. Tá? Lembrando, o segundo mandamento está relacionado a culto a Deus. Tá? Eu vou repetir isso várias vezes, já repetiu também, porque é a ênfase do segundo mandamento. Se a gente tira culto, não faz sentido. Por que não pode fazer imagem? Porque imagem está relacionado à forma de culto, tá? Como os pagãos faziam. Vamos abrir alguns textos bíblicos para meditarmos. Tayane, números 15 e 39. 15 e 39. Deuteronômio 13, 6 a 8. Oséias 5, 11. Aline, Miqueias 6, 16. Pode ler na ordem. Eu falei de novo. Esse texto aqui vai estabelecer uma forma como de vestimenta com o propósito de apontar e trazer a lembrança aos israelitas. Né? A lembrança é o quê? Que eles não devem seguir segundo o coração deles. Tá? Isso é um princípio importante para a gente estabelecer aqui, que está ligado ao princípio regulador do culto. Nós não devemos cultuar a Deus seguindo o nosso coração. Tá? Quando a gente fala seguindo o nosso coração, a gente abre um espaço, uma margem para a gente trazer coisas que o nosso coração pecaminoso, enganoso, vai acreditar ser agradável ao Senhor. Tá? A gente tem que entender, é um princípio reformador, a depravação total. Nós somos, por natureza, depravados. E uma vez salvos por Cristo, ainda há em nós aquele resquício do pecado, que Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, daquela luta entre o espírito e a carne, e nós sabemos que muitas vezes nós perdemos a luta e cedemos às nossas intenções pecaminosas. Então, quando não há essa baliza que cerca o culto a Deus, aquilo que se pode ser feito, nós, pelo nosso coração enganoso, podemos achar que pulando e estendendo mais um pouco a baliza, nós podemos agradar mais a Deus. E é aí que mora o perigo, gente. Porque se a gente olha a igreja 50 anos atrás, a gente vê que o culto mudou bastante. Igrejas tradicionais, como igreja presbiteriana, nossa denominação, como igrejas batistas, metodistas, se a gente
pegar alguém, né, algum irmão que estão nessas igrejas, denominações há muito tempo, ou ver alguns vídeos, como a gente vê às vezes na internet na década de 90, né, uns vídeos de culto assim, como na Lagoinha, por exemplo, na Batista, nós vamos ver como de 90 para cá mudou. Se a gente pega de 1950 para cá, mudou muito mais. A gente vai ver muito mais a simplicidade do culto. E por que mudou? Porque flexibilizaram. Acharam que abrindo mão, fazendo pequenas concessões, não teria problema. Porque, afinal de contas, o mundo se atualiza. Né? Afinal de contas, a gente precisa acompanhar as mudanças e atualizações. E não há mal nenhum em abrir e colocar alguns elementos que pode atrair pessoas. Afinal de contas, a importância e o alvo melhor é salvar vidas. Então, se esses elementos podem trazer pessoas para serem salvas, a gente pode incluir isso no culto a Deus. E aos poucos a gente foi abandonando aquilo que Deus estabelece na Escritura. Nós fomos nos afastando do preceito de Deus e hoje nós temos as bizarrices que nós vemos por aí. Nós vamos ver no final, na hora da aplicação, qual é a forma de a gente combater o falso culto. Né? A forma que a gente tem, que é a palavra de Deus. Deuteronômio 13, de 6 a 8. Esse pecado aí, da incitação, o texto que a irmã Ginéia leu, ele está falando no contexto ali de relacionamentos íntimos, amigos, família, onde em oculto a pessoa está incitando ela a prestar culto a outros deuses. Ou seja, vamos trazer para a gente aqui um culto falso. A hierarquia que está sendo estabelecida aqui é que em Atos nós vamos ver, primeiro, cumpre a nós o que? Obedecer a Deus e não a homens. Não é isso que os apóstolos falam perante o Sinédrio? Quando eles são instigados a não pregar o Evangelho de Cristo, eles falam que cumpre a nós antes obedecer a Deus do que a homens. É isso que em Deuteronômio está sendo dito. Nós não devemos ceder porque são amigos íntimos ou familiares e oculto prestar um culto falso. Isso é pecado. Não devemos ceder. Tá? A mesma ideia nós vamos ver se aplica quando nós vemos que algumas reuniões não cumprem aí o que Cristo determina na Escritura. Tá? E aí é cada um no seu discernimento, por meio da palavra, vai definir. Alguns locais, infelizmente, o culto é um culto falso. Por mais que tenha Cristo por trás, o nome. Mas a forma do que é feito lá, do que é falado ou do que não é falado, não tem como a gente afirmar que o culto é prestado de forma devida. Né? Então, se a gente cede a familiares ou alguém para ir prestar um culto desse, nós somos responsáveis diante de Deus. Porque nós preferimos agradar os homens para sair numa boa com um amigo, com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, do que antes realmente agradar a Deus. Tá? Oséias 5, 11 e Miqueias, depois de Miqueias 6, 16. Os dois textos estão relacionados ao pecado de ordenar culto religioso não instituído por Deus. E aí entra naquela questão da posição, né, que nós vimos isso antes de entrarmos nos mandamentos, nos princípios ali, né, que devem nortear, que às vezes nós não podemos frear ou parar alguma coisa porque não está na nossa posição de fazer. Como autoridade, às vezes, civil ou como autoridade eclesiástica. Tá? Então, o que é cobrado de nós também considera a nossa posição, ou de superior ou de subordinado. Então, dependendo da nossa posição, vai ser exigido diferente de nós.
numa posição inferior o de não estar presente, prestando um falso culto. Uma posição superior não deveria estar realizando aquele culto. Está no poder deles não fazer. O inferior está no poder deles de não participar. O do superior está no poder deles de não fazer esse culto, de não prestar esse culto, de não organizar esse culto falso, tá? Ou de não permitir, né, se ele pode realmente proibir isso, de não permitir. Gabriel, 1 Reis, 11:33. Áquila. 1 Reis também, 12:33. Qual o nome do irmão mesmo? Luiz. Tudo bem, Luiz? Luiz, pode abrir, por favor, em Deuteronômio 12, do 30 ao 32. Pode ler a 1 Reis. Isso. Porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Aí só o 33. Tá, ok. Aí o 12, o Áquila. Aqui está ligado tanto à quebra do primeiro como à quebra do segundo. Primeiro mandamento, porque eles estão adorando a deuses falsos. E segundo mandamento, o meio pelo qual eles estão adorando. Né? Um meio não instituído por Deus, tá? Que é a quebra do segundo mandamento. Deuteronômio. Isso, do 30 ao 32. Tenha cuidado de não imitar os cultos idólatras, depois das nações terem sido destruídas. Não pergunte a respeito dos seus deuses, dizendo: como é que esses povos adoravam seus deuses? Vamos praticar o mesmo culto. Não insultem o Senhor, seu Deus, dessa maneira, porque tudo que é repugnante ao Senhor e que ele odeia, essas nações fizeram aos seus deuses. Até queimaram seus filhos e filhos no fogo, em sacrifício aos seus deuses. Obedeçam todos os meus mandamentos. Não acrescentem nenhum item e nem tirem coisa alguma. Esse texto é cirúrgico que a gente está falando aqui. Aqui o povo está pensando, né, sobre os povos que antecederam a eles ali naquele local, como eles praticavam o culto aos deuses deles. Como é que era a forma de culto? E a forma como o texto expõe a nós é uma forma que esse raciocínio não era apenas uma curiosidade histórica. É uma ideia de talvez trazer isso para uma forma de adoração ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E o Senhor fala o quê? Se afastem disso. Não acrescentem nada ao mandamento. Né? Deus estabeleceu uma forma que ele deve ser cultuado. E o povo de Deus, Israel, nós vimos no domingo passado, somos o ramo enxertado, a oliveira brava, nós também estamos sujeitos e subordinados à palavra de Deus. A forma como Deus deve ser adorado. O primeiro e o segundo mandamento, eles estão intrinsecamente relacionados. O primeiro mandamento, somente o Deus verdadeiro deve ser adorado. O segundo mandamento, ele somente deve ser adorado da forma que ele prescreveu na palavra, na forma como ele se revelou ser adorado. Certo? Deuteronômio 13. Vitor, vai falar. É interessante que pode pegar esse documento aqui. Isso. Esse mesmo pensamento, mas quando ele está vivendo uma sociedade não pagã como antiga, o paganismo é moderno, né? O paganismo moderno se dá a cultura. A gente está vivendo esse discurso. Aí a gente fala assim hoje em dia, assim como a cultura faz, assim farei eu também. E aí eles têm trazido, como você falou, né? Dança
faz coisas porque a gente olha para o mundo, como naquela época do mundo que politeísmo, adorava a Deus, né? A gente faz isso e faz outra coisa. É interessante que a gente sempre, coletivamente, não coloca a gente como reto. A gente como a gente pratica isso. A gente geralmente olha para o governo e fala, nossa, como que eles iam olhar para a palavra de Deus e iam praticar aquilo? A gente faz a mesma coisa hoje em dia, mas a gente não percebe. A gente faz de maneira sutil. A gente não fala que está cultural do falso Deus. A gente só considera o nosso Deus, a gente elege ídolos modernos e a gente segue esse ídolo moderno. Por exemplo, o dança de Deus é mais teatro e tudo. Teatro e tudo. Então, a dança você é a desculparia. O teatro não tem nada. Sim. Irmãos, quem quiser falar, tá? Pode, é livre. Às vezes, né? Falando aqui direto, mas é livre para falar. É exatamente isso, né? A questão da cultura. Hoje a idolatria ela é mais sutil, porque como a gente vive no racionalismo, né? Onde não existe divindade, não existem outros deuses, mas nós sabemos que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ao afirmar isso, já demonstra que o coração que erigiu ídolos. Né? O humanismo, filosofias, a forma de enxergar o mundo, isso aí é uma religião, é uma falsa religião. Mas como não está na moda a religião, as pessoas vão dar outro nome aos seus ídolos. Né? Não é mais Mamon, não é mais Zeus, tem outros nomes, nomes mais terrenos, nomes mais racionais, mais filosóficos, mais científicos, mas que expressam o mesmo coração de milênios atrás, um coração idólatra, que adora qualquer outra coisa menos o Deus verdadeiro, né? Que é o que o Vitor trouxe aqui, que hoje é a nossa cultura. E é muito sutil isso. É por isso que a ideia que nós estamos fazendo aqui, de exposição do decálogo, né? É a ideia de que cada um de nós possamos manusear os mandamentos do Senhor para que esses mandamentos venham por força do Espírito e pela graça de Deus reger a nossa vida particular e também venha a ser aplicado por nós no culto a Deus. Do primeiro ao quarto mandamento, nós vamos estar relacionado a Deus. E agora nós estamos vendo especificamente como esse Deus deve ser adorado, como esse Deus deve ser cultuado no ajuntamento solene. E se, graças a Deus, nós vivemos num governo bíblico, um governo presbiteral, um governo onde a igreja elege os seus líderes, quando a igreja está protegida, ela entende isso, ela vai ser o primeiro fiscal do ministro. Caso lá na frente um pastor que venha assumir a congregação, né, já como igreja, ele se desvie dessa baliza que a palavra de Deus coloca, a igreja tem um poder de primeiro adverti-lo, como lá estamos em Mateus capítulo 18, pela disciplina, e depois vem as fases institucionais, caso ele não se arrependa depois da exposição, inclusive sendo retirado da igreja. Então, é importante que cada um de nós entenda esse senso de responsabilidade no culto a Deus, de que não é o pastor, ou o ministro, ou os presbíteros os únicos responsáveis pelo culto verdadeiro a Deus. Cada um de nós somos responsáveis pelo culto verdadeiro a Deus. A ideia aqui que nós sentamos e nós, no nosso particular, prestamos o culto verdadeiro enquanto tudo está contrário à palavra de Deus, não é bíblico. O culto a Deus é prestado de forma solene em ajuntamento. Se o meu irmão está pecando no culto e eu sou participante disso no culto, eu estou pecando também. Se o pastor está trazendo elementos que não são bíblicos para o culto e eu estou ciente disso, ou não estou ciente, mas estou pecando pela ignorância, porque a ignorância não nos livra de pecar, não é excusa. Eu estou sendo conivente, estou sendo partícipe desse pecado. A gente tem que entender que o culto a Deus é prestado pelo povo de Deus. Então todos nós somos responsáveis da forma como o culto ocorre. É claro, cada um na sua posição, né? Dentro da sua posição, adotando instrumentos para combater isso, né? O superior e o inferior. Graças a Deus nós estamos em uma denominação que nos dá instrumentos para nós admoestarmos e confrontarmos o pastor biblicamente. Nós não entendemos que o pastor é supremo. Ele está debaixo da palavra de Deus. Ele está debaixo da soberania de Cristo.
E ele é ouvido e é respeitado na medida que ele está de acordo com as Escrituras. Quando ele se desvia disso, ele perde a sua autoridade, né? Ele está usurpando a posição que ele tem, porque ele se afastou dos preceitos bíblicos. Tá? Então essa é a importância de cada um de nós entender sobre o culto para a gente cobrar a liderança da igreja. Tá? E nós mesmos prestarmos um culto a Deus conforme ele requer de nós. Deuteronômio 13. Alexinho. Deuteronômio 13, do 6 ao 12. Alex. Zacarias 13, 2 a 3. Dayana, Apocalipse 2, verso 2. Aí aqui, Dayana, vai ser do verso 2, aí você pula verso 14, verso 15 e depois verso 20. Tá? Então você vai ler o capítulo 2, verso 2, 14, 15, depois 20. Zacarias 13, 2 e 3. Aí, Márcio, Apocalipse 17, verso 12, depois você pode pular versos 16 e 17, tá? Apocalipse 17, 12, pula 16 e 17. Aí quem abriu o Deuteronômio pode ler, por favor. Isso, 6 a 12. Nós lemos antes, né? Aí fomos adiante até o verso 12. Nós paramos no verso 8 lá. Que é o pecado contra Deus de tolerar a falsa religião. Vê que a pena aí era a pena de morte, né? Aí tem a questão que nós estamos lendo ali. Existia a lei civil, né? Na antiga dispensação, lei civil, lei cerimonial e a lei moral que nós estamos vendo. Lei civil, lei cerimonial ficou na antiga dispensação e foram cumpridas em Cristo, tá? Então nós pegamos o preceito. Qual é o preceito? Aquilo que é proibido. Qual o preceito desse texto? O preceito de adorar a falsos deuses é proibido e de ser tolerante com a falsa religião. Esse é o preceito, ou seja, nós não devemos praticar isso. Toda pena tem preceito e tem punição. Na antiga dispensação, nós temos o preceito ali, que é a lei moral, ela permanece. Mas a pena que é aplicada, ela não está na nova aliança. Tá? Então, por exemplo, pena de morte. Aqui no caso, nós não podemos defender que agora tem que morrer também. Por quê? Porque nós pegamos o preceito que está na lei moral, que permaneceu. A lei civil e a lei cerimonial era numa teocracia, tá? Na forma como Deus lidou com o povo de Israel na antiga dispensação. Então, nós temos o preceito, mas nós não vamos acompanhar a aplicação do juízo, da pena. Tá? Hoje é excomunhão, exatamente. A pena que lá era morte, porque juntava a sociedade civil, uma teocracia, com o povo de Deus, né? A religião e o ambiente civil, o Estado. Aqui não, nós não temos o Estado, a autoridade civil não tem poder para matar, nesse caso, mas a igreja tem poder de excomungar. Então, disciplina eclesiástica, última aplicação da pena, caso não haja arrependimento, é extinção, corte do laço. Ele é tratado como publicano, como Cristo fala em Mateus 18. Então, a ideia é similar. Lá eles eram retirados da sociedade. Como? Morrendo.
aqui é retirado da comunhão da igreja. Como? Pela disciplina eclesiástica. Tá? Então, só para a gente ter isso aqui, porque a gente pode ler coisas do Antigo Testamento e poder falar por que a gente não mata agora? Por causa disso. Isso é lei civil. Tá? Lei civil cerimonial, antiga dispensação. A gente pega o preceito moral, aquilo que é proibido, que é prestar culto a falsos deuses, primeiro mandamento, e a forma do segundo mandamento, que é adorar a Deus de forma que ele não prescreveu. Pode continuar? Zacarias 13. 13, 2 e 3. Isso. Verso 2 e 3. Está ligado a tolerar a falsa religião. Deus não tolera a falsa religião. Nós também não devemos tolerar a falsa religião. Nós vamos ver como nós, mais adiante, como nós nos opomos, né, à falsa religião. Apocalipse 2, aí verso 2, depois verso 14 e 15, depois verso 20. Apocalipse, o Márcio, 17, 12, 16 e 17. Os 10 tipos que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Os 10 tipos que viste a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus e realizem o seu pensamento, pois executem a uma e deem a besta ao reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. O simbolismo, né? Todo esse texto que a gente leu está ligado a isso, a não tolerar a falsa religião. Tá? Tanto que Diana leu ali, da carta, né, de Cristo à igreja, como também o que Marzo leu. Vamos agora a nos ater a esse mandamento, usando aqui o comentarista, né, Gerard Voss. É isso, Gerard? É esse o nome? Qual é a base desse princípio bíblico sobre o culto divino? A base desse princípio, qual o princípio bíblico? O princípio regulador do culto. O princípio que Deus só deve ser adorado conforme ele prescreve. Tá? Qual é a base disso? A base é a soberania de Deus em todas as esferas da vida, ou seja, a sua suprema e absoluta autoridade, a qual não depende da aprovação de criatura nenhuma e não pode ser modificada nem diminuída por elas. Deus é supremo acima de todos e a sua vontade revelada
é a lei absoluta concernente a todas as coisas, especialmente naquilo que se refere intimamente a ele mesmo, a saber, a questão de como ele deve ser adorado por seu povo. Então, por que nós devemos seguir esse princípio bíblico? Porque Deus é soberano. O que implica Deus ser soberano? Implica que Ele é supremo em todas as esferas da vida, principalmente na esfera do culto a Ele, que está intimamente ligado ao ser de Deus. Então, se Deus é absoluto em tudo, inclusive na forma como eu vivo lá fora, quiçá na forma como Ele deve ser adorado. Então, se a lei de Deus, a palavra de Deus, deve ser autoridade sobre a minha vida, para o meu trabalho, para a minha família, para tudo que eu faço, imagine no culto prestado a Ele. É por isso que não faz sentido nós pregarmos a palavra de Deus, incentivarmos cada um de nós a vivermos uma vida de acordo com a palavra de Deus, se no culto a palavra de Deus não deve ser ouvida ou escutada. Não faz sentido. Vou pegar o microfone. Não faz sentido. Se a gente entende que nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus, e nós devemos estudar a palavra de Deus, fazer os devocionais, pensarmos em como estamos ou não adorando ao Senhor, quando a palavra de Deus é fechada para o culto a Deus. O que tem ocorrido no culto a Deus? Tem ocorrido que a palavra de Deus fica fechada. A palavra de Deus, ela não está sendo lida para o que nós fazemos ou deixamos de fazer no culto a Deus. Se a gente for perguntar às igrejas hoje em dia o que está sendo feito e o porquê tem aquele elemento lá, eles não vão saber responder. As respostas vão ser respostas pragmáticas. As respostas vão ser respostas humanistas. As respostas vão ser porque assim os jovens entram na igreja. Porque assim nós podemos alcançar vidas. E veja, às vezes as justificativas têm uma aparência de piedade, mas a piedade não pode existir fora de Deus. A piedade não tem existência em si mesma. Não é possível afirmar piedade enquanto Deus está sendo desobedecido. A piedade é justamente obediência a Deus. É uma vida piedosa, é uma vida de obediência. Eu não posso dizer que eu estou com ar de piedade se a minha atitude, o meu comportamento implica em desobediência a Deus. A piedade já foi jogada no lixo. Deus deve ser adorado da forma como Ele prescreve, porque Ele é soberano, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o único que é santo, santo, santo. Ele é o único que não flerta com o pecado, que não pode ser tentado pelo pecado. Ele é o único que subjuga o pecado. Nenhum de nós temos o poder em si, intrínseco, de subjugar o pecado. Quem subjuga o pecado é Cristo em nós. É o Espírito em nós. É o triuno Deus. Se nós não temos a capacidade de subjugar o pecado, que audácia é essa, que soberba é essa nossa de achar que o nosso coração e as nossas invenções humanas não contaminam o culto a Deus? Será que a igreja de Cristo chegou a um ponto de soberba e orgulho que os pastores fecharam a palavra de Deus e eles se tornaram eles mesmos palavras de Deus? Eles se tornaram um princípio que regula o culto, não mais a palavra de Deus. É por isso que cada igreja tem uma forma totalmente diferente uma da outra. Por quê? Porque depende do pastor. Se o pastor ele é mais coach, a igreja vai ter um perfil mais coach. Se o pastor é mais tradicional, a igreja vai ter um perfil mais tradicional. Mas seja o coach, seja o tradicional, não está justificado na Bíblia. É o tradicional pelo tradicional, porque recebeu assim e replica, e é o coach porque o coach é a pauta da vez. Mas o tradicional só é válido se ele estiver de acordo com a palavra de Deus. Se a tradição é por tradição, porque a igreja batista sempre fez assim, porque a igreja presbiteriana sempre fez assim, e não se julga que se aquilo que está sendo feito sempre foi feito da maneira correta, a gente perdeu de vista o princípio da Bíblia como reguladora do culto. Se os reformadores pensassem assim, não haveria reforma protestante. Porque a igreja estava praticando o que era praticado há séculos e séculos. E esse princípio foi cunhado justamente em que período?
Período da Reforma Protestante. Um período onde foi resgatado a palavra de Deus, igual nós lemos lá em Esdras do rei que rasga as vestes, esqueci o Segunda Reis, né? Que rasga as vestes quando descobre que a palavra de Deus estava perdida dentro do templo e foi achada pelos sacerdotes. A Reforma Protestante foi isso. De tempo em tempo, Deus resgata a palavra dele, que os homens sucumbem, escondem e são perversos. A Reforma Protestante resgatou a palavra de Deus e a primazia da autoridade de Cristo no culto e nas vidas dos crentes. Mas séculos depois da Reforma, novamente a igreja caiu. Novamente a igreja se afastou da palavra de Deus. De tal forma que os protestantes não conhecem as doutrinas da Reforma Protestante. O evangelicalismo perdeu de vista a palavra de Deus. Fala Cristo, 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 mas a palavra de Cristo não é pregada. É só um nome de nota de rodapé para validar a pregação do pastor ou o ensino bíblico, pseudo-bíblico. Então, irmãos, se a gente passa por esse mandamento sem entender a importância de cultuar a Deus de forma que ele prescreveu em sua palavra, nós perdemos o estudo do segundo mandamento. Foi em vão. E para nós vai ser alguma coisa aplicada somente aos católicos romanistas, que têm imagens. E nós vamos estar participando de culto falso, de maneira que Deus não prescreveu, e vamos estar quebrando o segundo mandamento como os romanistas quebram, achando que não estamos fazendo assim. É a doutrina da soberania de Deus amplamente mantida hoje? Não. Infelizmente, não. A filosofia moderna, desde os dias de Immanuel, cortou aqui, né? Immanuel Kant, um filósofo teórico, que dá ênfase ao racionalismo, ou seja, a razão do homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, se eu entendo, existe. Penso, logo existo. Não é dele. Penso, logo existo. Descartes, né? Descartes. Então, qual é a ideia aqui? A ideia dessas filosofias humanistas que vêm desde Immanuel Kant é uma ideia de que o homem é o centro, não mais Deus. É a ideia iluminista. Essa ideia de que Deus é o centro, ou seja, que a nossa vida deve ser teocêntrica, é algo da era medieval. É algo que só trouxe guerra, só trouxe conflitos. Isso tudo ficou para trás, é a época das trevas. Essas filosofias vão trazer que agora o homem superou, deixou a religião para trás e agora o racionalismo que rege todas as coisas. É o homem o centro. É a busca por autonomia do homem. O que é autonomia? O homem ser lei para ele mesmo. Não há mais lei de Deus. As filosofias afirmam que o homem faz a lei e ele segue a lei que é boa para ele. É conforme a época dos juízes, cada um vivia e fazia o que era bom aos seus próprios olhos. E a igreja foi infectada por essas filosofias. O homem é o centro do culto a Deus. O homem é a medida de todas as coisas. Se o homem se senta aqui e se sente bem, está correto. É aí, esse é o caminho. Se o homem se sente mal, tem alguma coisa errada e precisa ser corrigido. Se o homem não está sendo atraído, estratégias precisam ser implementadas. Algumas coisas precisam ser mudadas na igreja, porque os homens estão passando e não estão sendo atraídos. Veja, o culto se tornou humanista. O culto se tornou um culto ao homem. Se a gente for perguntar, a maioria do que é praticado no culto é para o homem. É para aquele irmão que vai sentar novo, para ele se sentir bem como visitante. É para aquele que nunca ouviu a palavra de Deus, ouvir uma palavra suave e ele não se assustar e ir embora. Inferno? Não. Inferno espanta as pessoas. No mundo onde a gente ouve coisas boas, vai falar sobre inferno, sobre condenação, sobre pureza. Pregar, ensinar 10 mandamentos, a maioria da igreja não crê nem nos 10 mandamentos. Não sei se os irmãos já conversaram com pessoas de outra linha. 10 mandamentos é Moisés, ficou para trás, não tem 10 mandamentos. Agora tem o mandamento de Cristo, que é outro, que a gente não sabe qual, é diferente.
mas é diferente dos 10. Então, é gritante que a igreja se afastou da doutrina da soberania de Deus. Porque a soberania de Deus entende e implica uma vida de submissão, de reverência, porque Deus é soberano e é supremo, e Ele irá julgar todos nós no dia do juízo. Que nós vimos que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 11, que isso deve gerar temor. Temor. Não está se temendo a Deus. O temor, nós vimos que o temor é o antídoto à soberba e ao orgulho. Foi isso? Pregação de domingo passado? Quando se afastamos da soberania, qual a implicação? Púlpitos cheios de orgulho, liderança soberba, e igreja oprimida por seus líderes. Essa é a implicação quando nós nos afastamos da palavra de Deus. Qual a ligação que a gente poderia fazer nesse erro, né, de incluir a filosofia moderna, substituindo a soberania de Deus com o pecado original do homem? A relação está totalmente intrínseca, né? A ideia é que, pós-queda, o homem se tornou corrupto por natureza, né? Então, qual é a ideia? Quando nós nos afastamos da soberania de Deus, dessa doutrina bíblica, consequência disso que nós nos afastamos da fonte da autoridade, que é a palavra de Deus, a palavra desse Deus que é soberano e que revelou a nós. Quando nós nos afastamos disso, nós não temos mais os limitadores, que é a palavra de Deus, para os nossos pecados, né? E o Espírito Santo também, que atua por meio da palavra. Nós estamos livres, digamos assim, que é a busca de autonomia. Entende? A palavra de Deus é um limite para a liberdade do homem, é um limite para as nossas ações, para as nossas escolhas. Nós não somos livres, nós somos limitados, nós somos dependentes de Deus. A partir do momento que nós nos afastamos disso, nós temos a falsa crença que nós somos livres. Se nós somos livres, se nós somos autônomos, o culto a esse Deus é prestado da forma como a gente acha melhor. E aí nós temos a questão do pecado. Como o pecado corrompeu o homem, o culto vai ser corrompido também. A expressão de um coração pecaminoso é o quê? São ações pecaminosas. E essas ações de culto a Deus também vão ser corrompidas. É interessante que a gente acha que entende o bem e o mal de ser. É interessante que a gente acredita que a gente consegue ser o bem e o mal sem a palavra de Deus. Isso na vida cotidiana, isso no culto também. A gente acha que, eu acho que está certo, eu acho que está errado. A época do racionalismo também, por exemplo, só que mal tem o teatro, vai ensinando ali. Aí tem essa do Gabriel, que a gente vê, a época da ciência que é a ciência que fala da época, porque Deus sabe, essa é uma tentação que você tem. Isso. Porque Deus sabe que no dia em que Ele comer, se abrirão os nossos olhos e seremos como Deus, sabendo bem e mal. A gente até hoje, a tentação da serpente é algo que Sereis como Deus. Ser como Deus, que sem Deus, a gente vira Deus, Ele, e a gente nem consegue entender entre o bem e o mal. Isso começou no Éden, isso está hoje em dia, isso está no culto. A gente acha que sem Deus, o nosso coração vai ficar dizendo, isso aqui é um culto agradável a Deus, isso aqui é agradável a Deus. Eu consigo entender o que Deus é mal, isso é agradável a Deus. A gente está seguindo a filosofia da serpente, que o princípio também. Isso aí, e muitos outros, né? Mas essa é a relação totalmente íntima, né? Porque nosso coração é pecaminoso por conta da queda, né? E dos nossos pecados também. Pecado original e os nossos próprios pecados. Se a gente se afasta da revelação especial que é a palavra de Deus, nós estamos livres para cometer toda sorte de pecado, né? E o culto a Deus não está livre disso, dos nossos pecados. Até as diretrizes do culto foi afetada pelo pecado original. Fora da palavra, sim. Nos afastamos, a gente não tem mais diretriz. A diretriz é a nossa mente, né? Diretriz é o quê? É uma meta, né? Que nós devemos seguir. Se tira a palavra, a gente vai estabelecer outra. Vai ter uma lacuna. A questão é, sempre vai ser estabelecida alguma coisa no lugar da palavra de Deus. Se Deus é retirado, um ídolo vai ser colocado lá.
se a palavra dele vai ser retirada, alguma filosofia vai ser colocada lá. Hoje é filosofia coach, psicologia, né? São isso que, as questões humanistas que têm norteado o culto a Deus. Tá, então, qual é o fundamento do princípio regulador do culto? A soberania de Deus. Tá? A soberania de Deus é o fundamento desse princípio. Que relação há entre o abandono da crença na soberania de Deus e a adoção de todo tipo de mudança e corrupções no culto divino? Nós vimos aqui, né? Quando as pessoas deixam de acreditar na soberania ou autoridade absoluta de Deus, elas tendem a fazer naturalmente, porque o seu coração é pecaminoso, aquilo que lhes agrada, ou agirem de acordo com os sentimentos, desejos e preferências humanos, nas questões que envolvem aí o culto divino também, tá? A relação do abandono da crença da soberania e toda a corrupção que há no culto. Qual o modo mais eficaz de fazer oposição e anular as corrupções no culto a Deus nas igrejas das quais somos membros ou com que temos contato? Qual é o modo mais eficaz? Asseverando, ou seja, ensinando, expondo o princípio regulador do culto, ou seja, que Deus somente deve ser adorado na forma que ele prescreve. Se não asseverarmos esse princípio bíblico, a oposição às inclusões de elementos não bíblicos ao culto aparentará somente uma questão de preferências e opiniões particulares quanto ao culto. Se eu falo que não pode ter luzes coloridas no culto, e outra pessoa fala que, na verdade, tem, porque a gente vive em outra época, o que vai distinguir uma posição da outra? É a palavra de Deus. Então, na oposição, eu tenho que buscar convencer aquela pessoa que, na verdade, nós só podemos adorar a Deus conforme Ele requer na sua palavra, conforme Ele revelou. Então, se o debate não for em cima disso, mas for só em cima da luz em si, vai ser uma questão de preferência. Eu não gosto de luz colorida, ele gosta. Dependendo da posição, se ele for superior, vai ficar a luz colorida ali. Entende? Então, a nossa oposição não é atacar o elemento em si, mas o fundamento. Qual é o fundamento que ele está utilizando para colocar luzes coloridas? Ele vai falar. E a gente vai bater no fundamento, apresentando o fundamento bíblico, que é a corrupção do homem, coração enganoso, pecaminoso, que nosso culto, se não for intermediado por Deus, é contaminado, que Deus só pode ser adorado conforme Ele prescreve, os textos que nós lemos aqui, que se aplicam hoje. E a forma como foi a igreja na toda a sua história. Né? A Bíblia é principal e superior e válida, e nós temos a história da igreja. Ali a igreja mais próxima de Cristo, ali a igreja primitiva, de como eles cultuavam a Deus, baseado em simplicidade, em elementos que são atemporais, que sejam elementos que nós praticamos hoje em 2024, como elementos que praticaram no século I depois de Cristo. São elementos atemporais, tá? Que nós vamos ver aqui, vimos na Confissão de Fé, na seção 4, salvo engano, do capítulo 21. Então temos que combater o fundamento, tá? Sem isso vai ser uma questão de preferência humana. Qual o modo mais eficaz de convencer as pessoas da validade desse princípio bíblico? Tá, então nós temos que apresentar que o nosso princípio é baseado na Bíblia. O da pessoa não. Qual é a forma mais eficaz de a gente convencer essas pessoas sobre isso? Demonstrando a autoridade e a inspiração da Bíblia. Se essa pessoa não tem a palavra de Deus como inspirados pelo Espírito, se essa pessoa entende que a Bíblia não é autoridade na igreja, não adianta a gente falar de luz, falar de qualquer outro elemento da igreja. Ela não entendeu que a palavra de Deus é autoridade, perdemos, não tem o que falar. Se essa pessoa não for convencida que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito, que os homens que escreveram são homens inspirados por Deus, e que, portanto, ela é uma autoridade sobre todos os crentes, não tem o que discutir sobre elementos de culto. Tá? Então, a base é essa, a total inspiração e a autoridade da Bíblia. Tá? Se essa pessoa é da corrente liberal que acredita que, na verdade, homens escreveram, e muito texto aqui foi adulterado pela igreja na história, vamos ter que conversar com ela sobre isso e apresentar as razões do porquê que nós defendemos que ela não foi alterada. Tá? A inspiração bíblica do Espírito. Partindo disso, qual é o outro ponto? A absoluta soberania de Deus, o Deus que se revelou a nós pela palavra, de forma especial,
pela natureza, pela criação e de forma especial pela palavra, tá? Então, essa é a forma eficaz, irmãos. Isso aqui é a fonte do que nós defendemos. Se outra pessoa tem outra fonte que não é a Bíblia, não adianta discutir. A discussão vai ficar em torno de qual é a fonte legítima para fundamentar o que é praticado no culto, tá? Imaginando uma pessoa de fora da igreja, Um ímpio. tentando pensar logicamente, olhando as igrejas e a variedade de culto que elas têm. Se vocês fossem tentar imaginar na cabeça do cara assim, vai tentar olhar a igreja. Eles têm o mesmo livro, é um livro só, mas na hora de expressar um culto a Deus, cada um faz um jeito. Cada um segue uma forma lógica, não faz sentido nenhum. A gente tem uma autoridade, que é a Bíblia, e cada um fazer expressar um culto a Deus de forma diferente. Tão diferente, né? A conclusão é que se chega de forma lógica, cada um está errado. Porque se cada um faz um jeito, a maioria está errada e poucos estão certos. É muito confuso, né? Ter um único livro e várias expressões de culto. O único Deus, né? Se afirma ser o único Deus. Eu tive a experiência dessa lá no trabalho, sem ser esse, o outro trabalho que eu... E ele... Quando eu falava que eu era cristão, automaticamente ele me associava a igrejas neopentecostais, né? Então, para ele, cristão é o que ele vê na maioria dos lugares que ele passa. Na televisão, nesses programas, né? E nas esquinas, nas igrejas, são cultos de um modo neopentecostal, certo? Então, para ele, quando eu falei, não, sou cristão, ele me associou automaticamente a isso. E aí você tem um trabalho que joga contra a sua própria pregação, que é o trabalho de demonstrar que nem todas as igrejas estão... Veja, olha só, o cara não é nem cristão. Ele não crê nem em Cristo. Ele não crê nem que existe um Deus, muitas vezes. E você tem que estabelecer que essas pessoas que confessam Cristo, que você confessa, não estão seguindo os preceitos de Cristo. Então, assim, essa diversidade pecaminosa é uma diversidade que joga contra a própria evangelização. Porque, veja, há um espaço de diversidade muito pequeno, mas há. A gente tem uns elementos, mas a forma como a gente expressa esse elemento, a forma como se organiza aqui, pode variar de igreja para igreja. O elemento que é imutável, né? Mas a hora de culto, a questão de circunstância, tudo isso pode mudar, né? A gente tem o nosso culto aqui, a gente vai para uma outra igreja presbiteriana também que segue o princípio do culto, tem algumas ordens diferenciadas da liturgia, mas ainda assim o geral é igual, né? A forma da pregação, a ênfase na palavra, os elementos de culto ali, os sacramentos, tudo se vê no culto. Agora, essas outras formas de cultuar é totalmente diferente, né? Não há nem liturgia, né? Não há, você vai falar liturgia. Liturgia é uma ordem de culto, não há ordem, né? Somos livres pela atuação do Espírito Santo, não é isso que eles falam, né? Então não há ordem, não há hora de início, não há hora de fim. Não há ordem da pregação. A pregação pode ser de 10 minutos, pode ser de 1 minuto, pode ser de 20 minutos, depende do que o Espírito falar. E a gente vê toda a ideia do Espírito que revela na palavra a ordem de culto, culto racional, e eles falam que o próprio Espírito leva à desordem e à falta de discernimento das coisas, né? Mas é isso aí, né? Joga contra a gente. E é uma constatação. Está totalmente errado. E isso é uma constatação triste, né? Porque triste explica muitas coisas na esfera pública. Se o culto, que é o ato mais íntimo relacionado a Deus, que o homem presta a Deus, o culto solene, né? Uma vida de culto, mas o culto solene, ali ao Senhor, um culto de adoração específico, especial, se isso está sendo afetado, quiçá a esfera pública, quiçá como essa pessoa vive lá fora, como ela se relaciona com o seu trabalho. Sim. Falar o que não é. O que não é, o que eu não sou.
Isso. Montar um novo varal para depois colocar as doutrinas penduradas ali, né? Basilares. Mas é triste. E você vai ver essas pessoas, né? Fala de Cristo, né? Cheios do Espírito e tudo mais. Né? Não sei quem já teve a oportunidade de trabalhar junto. Não dão nenhum tipo de exemplo na vida, no trabalho, né? Furtam o tempo do trabalho, recebem para estar ali e estão fazendo outra coisa. Manipulam, enfim. Mas aí está aqui o princípio, tá? Basilar, que é a Bíblia, a palavra de Deus. O que quer dizer tolerar uma falsa religião? Aqui eu vou meter um pouquinho, irmãos, para a gente vou ler, na verdade, que é autoexplicativo. O termo tolerar significa sancionar ou permitir aquilo que não é completamente aprovado. O catecismo ensina que tolerar a religião falsa é uma violação do segundo mandamento e, portanto, pecado. Isso não quer dizer que o governo civil tem o dever de proibir a falsa religião, tá? Governo civil, Estado. Não significa que ele tem um poder de proibir pela força da lei, nem que o povo cristão deve, pela violência popular, destruir os seus templos e interferir nas suas reuniões. Mas sim que é errado conceder até mesmo um limitado aval pela aprovação positiva dela, seja ela qual for, isto é, sancioná-la ou aprová-la positivamente de qualquer forma. O que o Gerard Voss está falando aqui? A questão das posições. Eu não tenho legitimidade, porque os romanistas prestam um culto falso, de entrar no templo deles e quebrar todas as imagens e falar que eu estou fazendo isso para glorificar a Deus. Eu não tenho legitimidade bíblica para fazer isso. Tá? Estamos na nova dispensação. Não tenho legitimidade. Nem o Estado tem poder de fechar um local. Tá? De interferir, proibir que naquela casa ali cultue a falsos deuses. Por quê? Novamente, nós já vimos isso. Nós entendemos, à luz das Escrituras, que o nosso Deus, Criador e soberano de todas as coisas, ele estabeleceu hierarquias e estabeleceu esferas. A esfera da família, os pais são autoridades daquela esfera, sujeito à palavra de Deus e a Deus. O Estado, ele está na esfera pública, a esfera da justiça, certo? A esfera da ordem pública. Nessa ordem, nessa esfera, ele está sujeito a Deus, e deve estar. O culto, a igreja ou os falsos templos têm a esfera ali do culto. Essa esfera o Estado não pode entrar. Tá? O Estado não pode dizer que o que nós fazemos aqui é certo ou errado. Ele não tem autoridade para isso. Então ele não pode interferir na nossa reunião e não pode interferir nas reuniões falsas. Certo? Por quê? Ele está numa esfera que não é a esfera da ordem pública, é a esfera do culto, é a esfera da religião. Tá? Então, quando nós entendemos isso à luz das Escrituras, nós entendemos que o Estado não é igual a Deus. Tá? O que nós temos hoje? A compreensão moderna de Estado. O Estado tomou o lugar de Deus. Então, até mesmo os cristãos entendem que o Estado é o Estado acima da família, o Estado acima da igreja, o Estado acima das religiões, o Estado acima de todos. E o Deus acima do Estado. Não é isso. Igreja, Estado, família, horizontal. Não há hierarquia. Há estruturas diferentes. E vai haver hierarquias individuais dependendo da nossa posição dentro de cada esfera. Tá? Então, a gente tem que entender isso. Nós não temos o poder de quebrar imagens, nada disso. Tá? E nem o Estado de entrar e proibir uma igreja. Mas existe uma forma correta de fazer. Não é errado simplesmente deixá-la em paz. Tá? Qual é a ideia aqui? Uma ideia de passividade. O Estado deve agir de forma passiva. Ser passivo, né? Agir não, ser passivo. Não se meter lá. Um pai cristão, agora vai exemplificar. Um pai cristão, ao permitir que seus filhos participem de reuniões das testemunhas de Jeová, tolera uma religião falsa. Veja, na esfera da família ele tem poder de proibir o filho que está subordinado a ele de estar numa igreja falsa religião. O pai tem essa autoridade na esfera da família. Isso, portanto, é errado. Uma igreja cristã, ao permitir que seu edifício seja utilizado para reuniões de adeptos da ciência cristã, aqui é uma filosofia, né, que ele traz aqui, vamos colocar aqui uma falsa religião,
ele tolera a falsa religião e portanto, ele peca, está errado. Por quê? Está na esfera da igreja de não utilizar o seu espaço para falsas religiões. Uma coisa é a igreja sair aqui e interferir na outra. Outra coisa é ele ceder o espaço da igreja para falsas religiões, para culto falso. Isso é pecado. O governo civil, ao promulgar uma lei que conceda sanção legal, ou seja, uma aprovação, ou reconhecimento de uma religião falsa, ou a prova de qualquer outra forma como religião, tolera uma religião falsa, ele está, portanto, pecando. Veja, o Estado aqui, ele não está interferindo dentro daquela reunião. O que ele está fazendo? Ele não está dando um aval de que aquilo ali é uma religião verdadeira. É isso que o nosso Estado faz? Não. Mas qual seria o ideal? O Estado, ele fornece ali um alvará, fala que ali não tem risco à segurança daquelas pessoas, constitui um CNPJ, questão jurídica, mas ele não valida aquela religião como uma religião oficial ou verdadeira. Ele não se posiciona sobre isso. Certo? Isso é um ponto. Agora, aí ele bota aqui, né, emitindo documentos constitutivos, ou seja, ligados à propriedade, imóveis, herança, de uma organização ligada a uma falsa religião, ele não está promovendo a tolerância, que é pecado, a essa falsa religião. Pois esse documento diz respeito apenas aos aspectos civis de uma organização religiosa e não envolve quaisquer sanções às suas características religiosas, o que nos casos ordinários estará fora da jurisdição do governo civil. Agora, o governo civil, ao emitir um certificado de que as regras de proteção a incêndios de um templo budista estão de acordo, continua, não chega a ser uma tolerância à religião falsa. Tá? Aí ele vai trazer outros exemplos. Mas a ideia aqui é essa, irmãos. A ideia é de que o Estado não tem poder de interferir numa reunião e falar que aquela ali é uma religião falsa. Tá? Ele pode validar por meio de alvará, avais, a uma instituição, como uma organização, mas não validar que aquela ali é uma organização religiosa verdadeira. Por quê? Porque não está na esfera dele. Tá? Aí é uma questão que envolve discussões. Aí qual a discussão? A discussão é se o Estado pode ter uma religião oficial. Tá? Mas aí não é uma discussão para hoje. Essa é uma discussão que são uma coletânea de estudos. Tá? Alguma pergunta ou alguma consideração sobre o que foi visto aqui sobre o segundo mandamento?